Muito bem. Minha gente, eu vou falar um bocadito, então, sobre conflito de gerações na comunicação entre pais e adolescentes. Deixa eu marcar meu tempo aqui, porque eu, né, no meu teste, que o Sandro mandou eu testar, ele me disse assim, vai dar tempo? Eu falei, bem apertadinho, mas vai. Então, vamos lá. De todas as apresentações que eu ouvi aqui no NEPA hoje, no seminário do NEPA, eu fiquei pensando, cara, tudo isso perpassa a comunicação, né? E a Cláudia, que vem depois de mim, vai falar também sobre isso. Eu acho que a comunicação, ela atravessa todas essas temáticas que a gente falou aqui, ela atravessa na sexualidade, ela atravessa na questão do suicídio, na questão do bullying, na fantasia, todas as conversas, né, a Janaína trouxe lá também, tudo que a gente foi falando aqui, que eu fui escutando vocês, ela são coisas atravessadas pela comunicação. E eu quis pegar um recorte, né, que falasse um pouco sobre esse conflito geracional na comunicação, especificamente entre pais e adolescentes. Eita, vamos ver se eu consigo aqui agora puxar. Bom, quem sou eu? Eu sou mediadora de conflitos, eu tenho uma formação na área de licenciatura, na área da educação, saí disso, fui trabalhar um pouco na área administrativa, voltei, né, lá em 2014, quando meu filho nasceu, voltei para esse campo da educação, e trabalhei muito com comunicação não violenta, então a comunicação é algo que me atravessa muito, e fui trabalhar como mediação de conflitos na escola. Peguei desde a parte comecei em educação infantil, depois acabei entrando na adolescência, e ali teve algo que mexeu muito comigo, e eu fui me aprofundar muito em adolescência, né? Então, tenho pós na área de psicanálise, pós na área de psicologia infantil, e costumo dizer que sou uma curiosa permanente, né, nesse campo da educação, da psicanálise, da adolescência, da infância também, mas sobretudo das relações familiares. Sou apaixonadíssima por filmes, séries, quem me conhece aí um pouquinho sabe que eu tô sempre, já viu isso, já viu aquilo, então eu gosto muito de filmes e séries, sobretudo aqueles que falam sobre a vida, sobre histórias de vidas. Tenho um filho aí que vai fazer 11 anos, escrevi um livro, gosto muito de escrever, e essas é um pouquinho sobre mim, então. Vamos lá. Para início de conversa, o que é um conflito de gerações? E eu joguei essa pergunta lá no Google, né? Porque eu gosto muito de ver o que o Google nos responde, porque é isso que os adolescentes fazem quando eles querem saber alguma coisa. Eles jogam no Google, eles dificilmente vão perguntar para o pai ou para a mãe, dificilmente eles vão perguntar para o professor, eles jogam no Google, né? Então o Google hoje é o nosso conselheiro, é o nosso responde tudo. E o Google nos diz que o conflito de gerações é um desentendimento entre pessoas de diferentes idades que atuam no mesmo ambiente, seja no trabalho ou em outras situações. Ele pode ser causado por diferenças de mentalidade, padrões comportamentais, valores e formas de pensar e agir. E o Sandro trouxe na apresentação dele muito essa questão da cultura, né? E eu acho que para a gente pensar em gerações, é importante a gente pensar cultura, né? Porque a cultura muda. E não é, a gente não está falando aqui sobre idade, sobre. Quando eu estudava história, eu tinha uma professora que adorava botar a linha do tempo, né, no quadro, então, de 1500 a tanto. Não é sobre marco temporal, mas é sobre como que a cultura muda, né, com o passar dos anos. E é esse recorte um pouquinho que eu queria trazer aqui para vocês. Então, para a gente contextualizar, quando a gente fala de gerações, a gente tem lá, eu peguei, né, começando com a geração dos baby boomers, né, que são os nascidos entre 40, se a gente pudesse traçar aí um período, tá, gente, de linha do tempo, embora eu não goste muito desse recorte, mas só para a gente tentar entender como é que se localizam cada uma das gerações. Então, baby boomers, nascidos lá entre 1946 e 64, a gente pega final de Segunda Guerra aí, né, pega o início das ditaduras, então essa geração que viveu o período que eles chamam de baby boom, né, quando a taxa de natalidade aumentou em vários países, porque a gente teve muitas mortes nessas guerras, aí Primeira, Segunda Guerra, a gente precisava de uma sociedade que fosse focada, então, né, no aumento dessa taxa de natalidade, então é uma geração que está mais focada na questão da segurança, do trabalho, né, e da expansão de pessoas no mundo.
Aí logo depois a gente tem a geração X, que são os nascidos, então, a partir de 64, 65 a 1980, a gente vai pegar ali Guerra Fria, lembram da Guerra Fria? Pegava lá a União Soviética, Estados Unidos, Guerra do Vietnã, ditaduras militares, né? Aqui na América do Sul a gente teve, então, um período muito marcado de ditaduras militares, e, uma coisa importante, início da popularização dos computadores, né? Que foi o que eu costumo dizer que é uma coisa que é um marco que vai mudar muito a forma como a gente passa a se relacionar e a se comportar. Aí a gente vem para a geração dos millennials, que também é conhecido como geração Y, nasceram entre 1981 e 1996, é a geração que se adaptou rapidamente às evoluções tecnológicas, como a chegada dos smartphones e dos computadores conectados à internet. Então, a gente está falando hoje de pais que nasceram muito provavelmente final da geração X, ou início, final da geração X, início da geração millennials, né, geração Y, e a gente está falando de adolescentes, que são hoje adolescentes, que os nascidos na geração Centennials, ou famosa geração Z, né, também conhecidos como a geração Z, que nasceram aí a partir de 1997, vão até 2010, por aí, um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, de novo, é uma questão, né, a gente não tem um marco, assim, eu gosto muito de pensar culturalmente as mudanças. E a geração Z, foi a primeira geração a entrar na adolescência já com smartphones. Então, eles já entram, né, tecnologicamente conectados à internet, o que trouxe uma diferença muito grande nas relações familiares, nas relações com as escolas, enfim, a gente tem aí hoje uma série de debates sobre a permissão de smartphones e tablets nas escolas, tem um debate grande com relação a isso. Essa é a geração que já entrou conectada no mundo. E aí a gente tem a geração alfa, que seriam os nascidos a partir de 2010, então, né, que ainda não entrou na fase da adolescência, ainda estão nesse momento que a gente está vivendo, ou está entrando na fase da adolescência, né, está começando a entrar na adolescência. Bom, o surgimento da internet, então, ele amplia essas diferenças geracionais, né? Eu escutei uma palestra um tempo atrás, uns 2 anos atrás, no Congresso de Educação, onde o professor Cristiano Nabuco, que é se eu não me engano, ele é psicólogo, tenho um pouco de dúvida se é psicólogo ou psiquiatra, mas enfim, ele é um dos caras que coordena o Centro de Dependência Tecnológica em São Paulo, num dos hospitais de São Paulo, trata com vícios digitais, e ele falava sobre a internet ser um dos marcos, né, que a gente podia comparar com a descoberta do fogo em termos de mudanças estruturais e culturais na nossa sociedade. E a maior diferença, então, entre os millennials e os seus antecessores está nessa visão de mundo, que é um foco mais em si mesmo, e menos nas regras sociais, né, a gente está falando da nossa geração, né, da minha geração, por exemplo. Com a disseminação dos smartphones, então, com essa ampliação da tecnologia na palma da mão, a geração Z, que é essa geração que já nasce conectada, difere sobretudo na maneira de passar o tempo. Né? A gente costuma falar assim, porque no meu tempo eu estava jogando bola na rua, no meu tempo eu costumo dizer, eu estava trocando papel de carta com as minhas amigas, a gente estava brincando de boneca, no meu tempo de adolescência eu estava no shopping, e essa geração é uma geração que se comunica de outro jeito, que se relaciona de outro jeito, e que esse outro jeito está diretamente ligado à internet. Né? Então, de novo, a primeira geração que já entra com os smartphones nas mãos. E aí, como o nosso tempo aqui é curto, né, eu acho que a gente pode elaborar muito mais essa questão das diferenças geracionais, mas eu quero entrar com vocês mais direto nessa questão da comunicação, né? Afinal de contas, por que a gente tem tantos conflitos na comunicação? É porque a gente tem diferenças culturais? É porque um é mais velho e o outro é mais novo? O que gera esse conflito na comunicação? E aí eu trouxe aqui, né, para a gente contextualizar um pouquinho só um trechinho, assim, falando das mudanças psicológicas que a gente tem na adolescência, né, que são advindas também de mudanças corporais. A Carol trouxe muito isso na fala dela. Então, esse corpo que está mudando, né, esses dias, dando um exemplo bem breve, eu recebi da escola do meu filho
um comunicado com um texto gigante falando sobre, né, que nesse momento da vida que os nossos filhos estão, eles começam a ter outros cheiros, eles começam a ter uma explosão hormonal diferente, um texto gigante, tudo isso para dizer, por favor, pais, adicionem desodorante à rotina de higiene do filho de vocês, porque afinal de contas agora eles começam a ter outros cheiros, né, que não tinham quando crianças e tudo, então é um monte de mudanças no corpo, mas também na mente, né, e todas essas mudanças, elas vão levar a uma nova relação com os pais e a uma nova relação com o mundo, né, e essa nova relação, ela só é possível quando a gente elabora, né, lenta, às vezes dolorosamente, o luto pelo corpo da criança, pela identidade infantil e pela relação dos nossos pais da infância. É completamente diferente a relação que a gente tem com os nossos pais na infância, da relação que a gente tem com os nossos pais na adolescência. E esse luto para os pais é algo difícil também, é um luto desse adolescente, mas também é um luto desse pai, dessa mãe, desse cuidador. Porque imagina que você tem uma criança dentro de casa que muitas vezes é dependente de você para praticamente tudo, que pede o seu aconselhamento, que te pergunta, que te demanda, né, que quer que você esteja na apresentação da escola, que quer que você esteja no jogo de futebol, quer que você esteja lá vendo. E daqui a pouco você tem um filho que diz assim, me larga ali na esquina, não precisa me largar na porta, que sai e você não sabe onde está, né? Você não sabe ao certo para se está com quem disse que estaria, se está onde disse que estaria. Então, são relações diferentes, porque ocorre um distanciamento. E é tão difícil para os pais quanto para os adolescentes, porque às vezes a gente acha que esse luto está só no campo parental, mas é um luto que está também no campo do adolescente, eles sofrem com isso. Porque é necessário esse rompimento e muitas vezes eles ficam perdidos com esse rompimento. Porque eles ainda têm, né, principalmente nesse início de adolescência, quando a gente pega ali, dependendo né, de cada um, mas 11, 12, 13 anos de idade, quando a gente pega esse momento da vida, eles ainda estão nesse pensar o pai da infância e a mãe da infância com o pai, né, com o que ele está se tornando ali, para eles é muito difícil isso também. E às vezes eu tenho a sensação, principalmente na clínica, quando eu converso com pais, que isso é difícil para os pais, né, dos pais sentirem isso, que para os adolescentes está barbado, está dominado, território dominado, e não é. Então, acho que é bem importante que a gente tenha essa consciência de que é um luto, e que é um luto dos dois lados, por parte dos pais e cuidadores, como por parte dos adolescentes. Vamos lá. Aí eu entro num campo que, para mim, é o que dá todo o goró na comunicação, que é o que traz todo o conflito que gera todo, né, essa dificuldade da comunicação que a gente tem, que é quando a gente pensa no filho imaginado e no filho real. Todo pai e toda mãe, e aqui a gente fala que na psicanálise é difícil a gente usar essas palavras todo, sempre, nunca, mas eu vou me permitir usar. Todo pai e toda mãe imaginam um filho diferente do filho real. Quando a gente está com o filho na barriga, a gente faz projeções para esse filho, a gente dá um nome para ele, a gente pensa no que ele vai ser, como vai ser o nariz, né? O nariz vai puxar de quem, como é que vai ser o cabelo, do que ele vai gostar. Então, ele vai gostar de ler. Eu, por exemplo, projetava um filho, né? Ele vai amar ler, ele vai sentar para ouvir histórias comigo, ele vai ver filmes comigo, ele vai ser esse filho. E aí nasce. E aí vai crescendo, começa a se desenvolver, começa a ter vontades, né? Como eu escuto às vezes os pais dizerem, agora ele tá cheio de vontades. A minha irmã tem um filho uma menina de 9 meses, e esses dias ela me mandou uma mensagem dizendo assim, agora ela já tá cheia de desejos e vontades, né? Então começa a ter desejos, e o conflito acontece quando esses desejos começam a ser diferentes dos meus. Quando
essas escolhas que esse filho vai passar a ter começam a ser distintas das escolhas que eu imaginei para ele. E aí eu preciso dar conta de tudo, de toda essa fantasia que o Sandro tão bem falou, criou, né, que eu criei como mãe, que, né, que o pai criou, para esse filho real, que é um filho que me responde atravessado, que é um filho que não quer falar, que é um filho que não quer fazer faculdade disso, quando eu queria que ele fizesse, que quer fazer daquilo e eu queria que ele fizesse disso, é outro filho. E eu preciso lidar com isso. E o Hugo Monteiro Ferreira tem, no livro dele, A Geração do Quarto, que o Sandro citou antes, uma frase que eu trouxe aqui para vocês, porque eu acho que ela define bem isso que eu estou tentando trazer, expressar aqui para vocês, que ele diz assim, ser como se é, quando se é alguém que não se parece como o modelo de ser que lhe disseram correto, pode configurar um deslocamento, uma inadequação, uma não relação bionívoca, uma espécie de destrozamento e, portanto, de incômodo. A geração incomodada consigo mesma, com o que dizem sobre ela, com o que ela vê no espelho, que lhe mostra o que não quer ver. Essa é, para mim, a grande diferença geracional que a gente tem, porque eu, enquanto mãe, vivi um contexto cultural, um contexto social. O meu pai viveu outro. O meu pai é uma pessoa que viveu a ditadura. Eu não vivi a ditadura. Então, a gente tem cenários culturais, cenários políticos diferentes e comportamentos diferentes. Então, quando eu digo assim, porque no meu tempo era desse jeito, é preciso pensar que esse tempo não existe mais. É outro tempo. E o que para mim é muito doido da gente elaborar é que quando eu falo no meu tempo, me faz pensar que é como se eu não existisse nesse tempo. Eu estou presa lá naquele tempo passado. E quero que as coisas continuem daquele jeito. Mas eu também tenho um smartphone na minha mão. Eu também estou conectada, eu também estou aqui através de uma tela conversando com vocês, assim como o meu filho, que é adolescente. Então, que tempo é esse que eu estou tentando falar? Que tempo é esse que eu estou tentando dizer que é melhor? Que tempo é esse que eu estou tentando dizer que funcionava? Se eu também vivo nesse novo tempo em que ele está inserido. E pensar né, a minha vida nesse novo tempo, eu acho que talvez possa ser uma das coisas que mais nos ajuda a tentar nos conectarmos e a minimizar os conflitos dessas gerações que são diferentes, mas que vivem no mesmo tempo. Apesar de serem diferentes, porque são pessoas diferentes. E aí, né, o conflito se estabelece na comunicação, sobretudo porque a gente tem dificuldade de abrir espaço para a escuta do outro. Todos nós que passamos por aqui, pelas apresentações anteriores, a gente ouviu isso. Abrir espaço para a escuta do outro. É isso que estabelece uma comunicação. Não existe comunicação sem escuta. Uma vez eu escutei uma frase num curso que eu fiz, onde o professor disse assim, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. E eu ouso dizer que a responsabilidade da comunicação é de quem escuta. Porque se eu não estiver aberto para a escuta, eu posso mudar 1000 vezes a forma como eu comunico uma mensagem. O outro vai seguir sem entender, porque não existe abertura para isso. E para que a gente possa ter abertura para a escuta, eu gosto muito de pensar que a gente precisa ser curioso pelo outro. E eu gosto muito de uma frase que está lá no livro O Palhaço e o Psicanalista, do Christian Dunker e do Cláudio Tebas, onde eles dizem assim, se não conseguimos nos fidelizar na busca pela interessância do outro, a buscar o ponto de vista no qual a viagem se tornará enriquecedora para ambos, provavelmente a relação de escuta se transformará em outra coisa. Persuasão, exibição, concorrência ou animosidade, quando não educação e obediência. E é isso que a gente vê muitas vezes nas relações entre pais e filhos. A busca da obediência, a busca da persuasão. O André trouxe muito isso na questão do bullying familiar, né? Eu quero que o outro performe conforme o meu desejo, eu quero que o outro atenda ao meu desejo, mas eu não estou aberto para a escuta do desejo do outro, que não me interessa, porque o meu é o certo. Ou porque o do outro falta
vivência. Eu já vivi, então eu sei o que é o certo. Eu sempre penso sobre, né, essa frase, eu sei o que é o certo, eu sempre coloco no final um, será? Será? Porque quem tá na geração Z, quem tá vivendo isso, é o adolescente. Apesar de eu estar aqui junto com ele, é ele que está vivenciando, é ele que muitas vezes está, inclusive, criando essas mudanças. Então, será que o que eu sei é que é o certo? Eu acho que, né, esse será abre um espaço para a gente pensar. E pensando nesse será, eu queria trazer para vocês uma pesquisa que eu fiz com 50 adolescentes. Então, são 50 adolescentes na faixa de idade que pegou de 15, eu abri para 13, mas eu tive respostas de 15 a 24 anos de idade, tá? Então, a gente pega aí uma adolescência já, um final de adolescência para, né, um meio de adolescência ali. E eu fiz... para contextualizar, é importante, tá? Aqui a gente tem 3 segmentos sociais e econômicos importantes. Então, tem adolescentes de escola pública que recebem Bolsa Família, com uma situação de vulnerabilidade bem grande. A gente tem adolescentes de escolas particulares com valores bem altos, então uma classe média alta, né? E a gente tem adolescentes de escolas particulares mais medianos, em termos de valores, tá, pessoal, de mensalidade, pegando aí uma classe média, digamos assim, baixa, média. E aí a primeira pergunta que eu fiz para eles, depois da idade, depois, né, de se estudava ou não, foi: você se sente escutado pelos seus pais cuidadores? E a gente tem lá, ó, 33% respondendo que raramente se sente escutado, 29% respondendo que frequentemente, 33% que nunca se sente escutado, e tem ali um percentual bem pequenininho, que eu acho que deu em torno de 1, 2% de sempre, que sempre se sente escutado. Então, se a gente olhar aqui, a maioria não se sente escutado. Aí a segunda pergunta foi: você acha que seus pais cuidadores se comunicam bem com você? De novo, 50% raramente, 20% respondeu que sempre, 25% frequentemente, e um percentual menor ali nunca. Então, aqui a gente já tem, né, uma diferença um pouquinho maior. Eles acham, né, a maioria acha que, olha, acho que, né, é possível que às vezes eles se comuniquem bem comigo. Nem sempre, mas às vezes se comunicam. A outra pergunta foi: seus pais cuidadores costumam usar frases do tipo, no meu tempo, quando eu tinha sua idade, se eu fosse você? Olha lá, 45% frequentemente, 41% sempre. Então, a grande maioria dos adolescentes escuta isso dos pais. Você costuma contar para seus pais cuidadores como foi seu dia ou sobre alguma novidade que tenha acontecido? 25% responde que sempre conta, 20% raramente, 37% frequentemente, 16% diz que nunca. Então, a maioria conta. Aí eu mudei a pergunta. Deixa eu mudar aqui. Você costuma perguntar para os seus pais? A pergunta anterior era você conta. Aí eu mudei depois. Você costuma perguntar para eles? Raramente perguntam, 25% nunca perguntam e 25% frequentemente. Então, aqui a maioria não pergunta. Eles contam sobre os seus dias, mas eles não perguntam sobre como foi o dia dos pais. A outra pergunta: você acredita que existem mudanças, que existem muitas diferenças entre sua geração e a geração dos seus cuidadores? 95% respondeu que sim. E 5%, 4, alguma coisa respondeu que não sei, né? Então, tem diferenças. E aí, quando eu perguntei isso, eu queria entender, ok, então me digam, que diferenças são essas, né? Se você pudesse listar as duas grandes diferenças entre a sua geração e a dos seus pais, quais seriam? Tolerância e busca por informação. Eles estão dizendo isso, que essa é uma geração que tem mais tolerância e mais busca por informação. Visão de mundo, visão sobre as coisas e entendimentos mais profundos das coisas. Estão me dizendo que, então, eles têm uma visão de mundo com mais entendimento das coisas. O contato que nós temos com a tecnologia é algo que eles só foram experimentar na vida adulta, de forma indireta. A tecnologia interfere no desenvolvimento intelectual da geração atual. Então, eles estão me dizendo o seguinte: olha, a gente é mais inteligente, será? Que os nossos pais?
Na geração dos meus pais, eu consigo perceber que eles eram mais calados, que eram mais ensinados a guardar tudo para si mesmo. E percebo que isso afeta eles hoje em dia no dever como pais. Como eles não eram ouvidos, consequentemente não ouvem. Se eu não aprendi a ouvir, eu não consigo ouvir. Se eu não fui escutado, eu não vou conseguir ouvir. Aí veio conexão com a internet, dificuldade e desafios deles são diferentes dessa geração. Muitas vezes eles tentam nos criar como foram criados, mas não funciona. O que esse adolescente está dizendo não funciona, porque o mundo está diferente. Os empregos que existiam, acho que foi o Sandro que falou sobre isso, não existem mais, está tudo diferente. Né? Eles estão mudando. Então não adianta a gente tentar fazer o que deu certo lá, porque é outra coisa aqui. Na geração deles, os sentimentos não eram tão validados, eles não tinham muita proximidade. Sandro, tô ligada que o tempo tá passando, tô quase lá. A visão sobre as coisas, né, eles, de novo, entendimentos profundos. Eles entendem que essa geração tem uma coisa mais profunda no entendimento das coisas. Acredito na evolução mental, e assim ele tem um monte de respostas. Eu tentei colocar algumas aqui para a gente pensar. E aí eu perguntei, ok, então quais são as frases que você mais escuta dos seus pais cuidadores que você acha que dificulta a conexão entre vocês? E lá veio de novo eles. Eu falo, você obedece, você é ingrata, sou muito mais experiente que você, não me questione, já tive a sua idade, não tente me ensinar, não vou mudar, na minha época era assim. Tá achando que tá falando com tuas amigas, fulano é mais isso, olha as comparações aqui, o André trouxe isso, você deveria ser como seu primo, você se precisa se esforçar mais, eu sei o que é melhor para você, né? Porque você tá triste, você nem trabalha ainda. Isso aqui veio em diversas respostas. Por que você tá triste? Você nem trabalha ainda. E quando a gente vai para a clínica do adolescente, uma das coisas que eles mais falam é que quando eles começarem a trabalhar, a vida vai deixar de ser bacana, que aí vai começar a parte chata. Gente, por quê? Se eles pensam isso, é porque em algum momento na nossa comunicação com eles, a gente está passando para eles que trabalhar é chato, né? Então, o outro diz aqui, praticamente em todas as frases, pois temos ideias e pensamentos completamente opostos. Isso faz com que eles não me deem ouvidos e qualquer coisa é motivo para briga. Então, essa ideia de que se eu penso diferente, eu não posso abrir espaço de escuta para o outro. E a comunicação, ela é muito fácil quando a gente fala entre iguais, quando a gente fala com pessoas que pensam a mesma coisa que a gente. Agora, conversar com quem pensa diferente, esse é o desafio, porque a gente precisa se abrir para o outro, precisa se abrir para a escuta. Outra pergunta, em que momentos você acredita que seja mais difícil conversar com seus pais? Todos, nunca converso. Veio várias vezes essa resposta. Em todos os momentos a comunicação é bem rígida, sempre. Sempre, em todos os momentos, eles estão irritados. Depois do trabalho, quando eles estão bravos, quando você fica mal por alguma coisa que eles fizeram, a hora do celular. O momento, na verdade, não importa. Na maioria das vezes, eu tento ser só eu mesmo, e aí não flui a comunicação. Né? Então, percebe? É difícil, porque parece que a gente está sempre num lugar e o adolescente em outro. Parece que a gente está em campos diferentes, em espaços diferentes. O que você acredita que poderia fazer, que os seus pais poderiam fazer diferentes para melhorar a comunicação? Agora vem, olha lá, pessoal, o que eles dizem. Perguntar as coisas com a intenção de me ouvir, não de julgar e brigar. Aprender a ouvir, escutar os demais e expandir o conhecimento racional. Me ouvir mais e aceitarem mais que eu não sou um bebê. E que eu não tenho a mesma linha de pensamentos que eles. Não impor a sua opinião como única correta. Aprender a escutar mais o pensamento e apoiar seus filhos em suas escolhas. Escutar mais, ser mais flexível, que eles tenham a mente mais aberta, um pensamento diferente, a nossa geração é diferente da deles. Compreender que essa geração não é fraca. Olha que forte isso, mas que tem dificuldades muito mais psicológicas do que físicas, como a geração deles, que foi dificuldade financeira, trabalhar cedo. Eles estão dizendo que aqui eles têm mais dificuldades psicológicas. Me ouvir melhor, tentar pelo menos compreender melhor, em vez de ficar fazendo suposições idiotas e diminuindo a minha tristeza, porque eu ainda não trabalho. Então, é isso que eles acham. Em todas essas frases aqui, eles estão nos dizendo o seguinte: aprender a ouvir,
sem julgar. E é isso que a psicanálise faz. É isso que a gente faz no setting analítico. A gente ouve, a gente se interessa pela história do outro, a gente quer saber o que eles estão assistindo, a gente quer saber o que eles estão ouvindo, o que está rolando na escola, no recreio e não durante a sala de aula. Os pais, quando perguntam sobre a escola, geralmente eles perguntam o que caiu na prova, quanto foi a nota. E, na verdade, o que eles querem nos contar é o que rolou no recreio. O que rolou nas entrelinhas? É sobre isso. Que a vida flui, eu costumo dizer, na sutileza, no detalhe. E eu trouxe essa tela aqui para mostrar para vocês, porque eu acho que eu trabalhei numa escola estadual só de ensino médio, e num dos momentos do trabalho, a gente pediu que os adolescentes montou uma árvore, um mural com essa árvore cheia de post-its, e pediu que cada um colocasse lá algo pelo qual eles fossem gratos. E a gente tem uma geração aí que escuta muito que eles não são gratos, que eles não sabem agradecer, que eles não sabem, né, reconhecer as coisas que os pais fazem por eles. E olha aí, a gente teve um monte de post-it sobre a quantidade de coisas pelos quais esses adolescentes são gratos, né? A gratidão acolhida, eles responderam gratidão à vida. Teve adolescente que respondeu, inclusive, eu sou grato pelas porradas que a minha mãe me deu, porque isso me deixou mais forte. Então, percebe? Eles são gratos, só que a gente tem que aprender a ouvir onde é que está essa gratidão. E aí, para terminar, Sandro, passei 6 minutos já, mas vou terminar. Eu quero trazer essa história para vocês. Em 2017, o palhaço Arthur Tuyoshima foi representante brasileiro da expedição dos Palhaços Sem Fronteiras do Sudão do Sul. Após uma das apresentações, o Arthur viveu uma experiência muito especial. Depois da apresentação, quando as pessoas voltavam para suas casas, eu me deparei com um muro feito de telhas que separava a escola. Nesse muro tinha um buraquinho e notei alguns olhinhos me olhando. Quando eu me aproximei, eles se assustaram. Coloquei então meu dedo pelo buraco e alguém do outro lado conectou-se tocando. Depois, coloquei 2 dedos e alguém conectou seus dedinhos aos meus. Tirei meus dedos e esperei. Foi então que veio um dedinho, e fui eu que me conectei a ele. O que eu acho lindo dessa história é a reafirmação de que mesmo quando barreiras parecem impedir de nos comunicarmos, aqueles que de alguma forma querem entrar em contato, descobrem uma maneira de conseguir. Quando muros nos separam, um pequeno buraco pode ser a porta da conexão. E é esse pequeno buraco que a gente precisa encontrar na relação com os adolescentes. O dedo que atravessa o muro pela fresta é dedo de gente. O dedo que se conecta ao dedo que atravessa o muro pela fresta é dedo de gente. Não é dedo branco, não é dedo preto, não é dedo cristão, não é dedo pagão. Não é dedo rico, não é dedo pobre, é dedo sem gênero, é dedo sem nome, é gente o que resta na ponta do dedo, que encontra outro dedo de gente na fresta. Então, a gente tem um dedinho ali do outro lado desse buraco do muro, que é de gente. Talvez não o adolescente que a gente imaginou que seria, talvez não o filho que a gente queria que fosse, mas que está ali. E que se a gente tiver paciência e, sobretudo, se a gente tiver curiosidade por essa pessoa real que está ali, a gente estabelece uma comunicação, não importa a geração que você nasceu. Você estabelece uma comunicação. Você pode ter uma diferença cultural imensa. Se você tiver curiosidade pelo outro, você vai se comunicar. Mas é preciso ter curiosidade. E aí, uma leve lista de bibliografias aqui do que eu usei, depois eu posso compartilhar com quem está aí. Queria trazer também algumas indicações de